Olá, pessoal! E aí, galera? Então vamos lá, então falar sobre os imigrantes. Olha que coisa boa. Os imigrantes, eles são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país, né? Que os imigrantes, eles trouxeram suas culturas, os seus costumes, as suas vestimentas, a sua culinária e transformou o nosso país em um país em grande diversidade. Só o que acontece? Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram a oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Os primeiros grupos de imigrantes que chegaram lá no século XIX foram os portugueses, os italianos, os alemães, os poloneses e mais no fim do século e em meados, em menor quantidade, aliás, foram os japoneses e outros asiáticos. Então, olha quanta diversidade nós temos aí. Portugueses, italianos, alemães, poloneses, japoneses. Então, grande quantidade de pessoas que vieram de outros países para acrescentar a sua cultura aqui no nosso país, lá no século XIX. Então, já tem bastante tempo, né? Os imigrantes que chegaram aqui no Brasil trabalharam principalmente nas lavouras de café. E nessa época, o café ele se destacava como o cultivo mais importante. E o avanço das técnicas agrícolas expandiu, entrou maquinário e ainda mais as regiões produtoras, né? E hoje o Brasil está entre os maiores café do mundo. Os grãos de café, né? Então já há muito tempo o café é cultivado aqui no nosso país. E hoje o Brasil é um dos maiores produtores, né, de café e exporta muito café no mundo inteiro. Então, desde a época lá dos imigrantes, principalmente imigrantes italianos, né, trabalhando aí no cultivo de café, desde lá do século XIX, XX, né, no século XX, começou a trabalhar no cultivo de café. E aí o que acontece? Os imigrantes de diversas nacionalidades, por isso essa pluralidade étnica, né? Pluralidade étnica quer dizer que uma diversidade de etnias, de povos, né? Diversos tipos de nacionalidades contribuíram para compor essa pluralidade, essa diversidade, essas diferenças de cultura, né, no povo brasileiro. Então, há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária, certo? No modo de viver, que faz parte da ascensão desses povos que migraram para cá, né? Então, eles trouxeram a sua forma típica do seu país e agregaram aqui no nosso país. E muitos das culinárias, né, das danças, das vestimentas, foram aprendidas de outros países, né? A gente percebe muito nas festas juninas, né, a diferença das danças, vestimentas. No sul tem várias danças parecidas com danças europeias, né, das pessoas da Europa. Vários tipos de comida, né, feijoada, cuscuz, vieram de outros países e se agregou aqui no nosso país. E hoje a gente come como como se sempre fosse nosso, né? Então, a festa de rua
né, que é mais tradicional de São Paulo, acontece todos os anos durante um mês inteiro no bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. E é a festa da Nossa Senhora Achiropita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Então, há muito tempo que os italianos deixam o seu legado, a sua cultura aqui no nosso país também. O Brasil, ele continua a receber imigrantes. E mais recentemente, refugiados. E aí, você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair dos seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida, né, de trabalho, de às vezes aprender outras línguas, estudar. Agora já os refugiados, eles são motivados a sair dos seus lugares, né, de origem, dos seus países, por causa de algum desastre natural, ou por crise política, ou por causa de guerra, ou perseguição por vários motivos, muitas vezes motivos religiosos. Então, os refugiados, eles não saem do seu país por vontade própria. Eles saem fugidos, por isso que é refugiados. Estão fugindo daquela situação e querem refúgio, abrigo em outro país, porque o seu país já não oferece condições de sobrevivência. Muitas vezes não tem emprego, passa fome, né? Não tem dinheiro, vive numa miséria, muitas vezes vive até na rua sem ter para onde ir. Às vezes seu país tem conflito, de guerras, situações econômicas, né? E acaba que muitas vezes eles saem dos seus países para tentar viver em outros países, porque não tem como, né? Tá quase que impossível viver onde eles estão. Então, o que acontece? O que a gente é importante saber? A diferença de migração, imigrante e emigrante, a gente já falou sobre isso, mas só relembrando, né? Então, o que é migração? Migração é todo movimento populacional de pessoas de um lugar para outro, ou seja, dentro do Brasil, ou seja, do Brasil para outro país, ou seja, de alguém de outro país indo para o Brasil. Então, geralmente em busca de melhores condições de vida. Muitas vezes as pessoas vêm, por exemplo, do Nordeste para o Centro-Oeste, vêm viver aqui. Muitas vezes passam em algum concurso e vêm morar aqui, né? De algum outro estado e vêm morar aqui. Ou pessoas que vêm de outros países e vêm morar aqui no Brasil, né? Então, esse deslocamento de um lugar para outro é chamado de migração. Você está migrando de um lugar para o outro. Agora, emigrante são pessoas, então, emigrante, aqui, ó, com emigrante. Cuidado, existe emigrante e imigrante. Lembra disso? Emigrante é a pessoa que sai de um país e vai para outro país, certo? Então, por exemplo, a pessoa que sai aqui do Brasil e vai para outro país, vai emigrar em outro país. Imigrante é a pessoa que chega a um novo país, ou seja, a pessoa que vem de um outro país e vem morar aqui no Brasil, certo? Então, a pessoa que vem de outro país e vem morar aqui no Brasil. Então, isso é imigrante e vem morar aqui no Brasil. Agora, imigrante é a pessoa que sai do Brasil e vai morar em outro país, certo? Então, ela sai daqui do Brasil e vai morar em outro país. Agora, imigrante é a pessoa que vem de outro país, né? Outro país e vem morar aqui no Brasil, beleza? Tranquilo, né? Até porque vocês já sabiam dessa informação. Então, galerinha, o que acontece? Vocês vão estar respondendo aí a página 21, 22 e 23, bem tranquilo, né?
Tem bastante leitura aí, principalmente na página 22. Na página 21 também tem a leitura. E na página 22 também você vai fazer a leitura para responder a página 23, tá bom? A página 23 vocês vão responder A, B, C e D, tá? Essa parte não está escrita a população do Brasil de hoje, não é para responder ainda, tá? Se quiser ler, beleza, mas não é o que a gente vai estar vendo, tá bom? Então, na página 23, A, B, C e D. Então, aguardo vocês. Até a próxima. Beijos!